Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação. Iniciando sempre o programa cumprimentando os poderes constituídos em todas as esferas, estadual, municipal e federal. Legislativo, executivo e o judiciário. E sempre exaltando o quarto poder, que é a sociedade organizada. No programa de hoje vamos estar falando sobre a retomada das aulas no município de Cubatão. Após quase 2 anos, estamos encaminhando aí para o 2º ano de pandemia, a cidade se prepara para a retomada das atividades escolares, a retomada das aulas, dentro dessa nova condição que a pandemia nos determina. Quem vai estar falando sobre isso é a secretária de Educação, Márcia Terras, que nós conseguimos, de acordo com a agenda da secretária, que ela pudesse nos atender aqui dentro dessa condição virtual, no online, que é algo que já faz parte do dia a dia de todos nós. A gente preparando aqui as adequações técnicas, a secretária conosco aqui. Seja bem-vinda, secretária. É um prazer tê-la no programa. Muito obrigada. É sempre um prazer falar com você. Eu vou até fazer uma condição diferenciada aqui, que a gente está com essa possibilidade no estúdio. Eu vou estar alterando aqui, que esse programa é feito a 4 mãos, E um programa a 4 mãos sempre tem esses pormenores que são maiores. Mas agora sim, posso, ao que aconteceu aqui com a secretária, por gentileza? Ah, perfeito. Agora sim, está me ouvindo bem, secretária? Estou ouvindo, sim. Secretária, nós estamos aí já quase 2 anos de pandemia e agora a condição é para que se possa retomar as atividades escolares. Obviamente, o setor público, ele vem de uma condição muito grande de atendimento. Se eu não me engano, são mais de 16 mil alunos na rede. E tudo isso é necessário uma condição para que se preservar o aluno, para se preservar o corpo docente, os professores e também a família como um todo. Afinal de contas, a gente está dentro de um período pandêmico em que a contaminação sempre é a preocupação maior, Seja bem-vinda. Como é essa retomada das atividades escolares? Haja visto que hoje a gente está com uma condição totalmente remota, perfeito? Certo. Nós estamos remoto, desde abril de 2020 e agora nós estamos retomando o presencial. Então é bom que a gente frise, que essa retomada de aulas não houve parada de atividades, houve uma retomada. Agora vai acontecer a retomada das aulas presenciais. Para isso a gente fez um plano de retomada bastante minucioso, bastante cuidadoso, com discussão com a saúde, então seguindo todos os protocolos, porque na verdade a pandemia é novo para todo mundo, Então estamos todos aprendendo. Nós, gestores da educação, a saúde, a população, a nossa comunidade escolar. Então, nós estamos fazendo com muita cautela. Perfeito, secretária. Em relação à condição da pandemia, a senhora comentou que nós estamos aí com uma retomada das atividades, Nós estamos retomando as atividades. Como é feito hoje as atividades junto ao aluno através da Secretaria Municipal de Educação, através das escolas, dos professores? Atividade remota está sendo feita, o professor tem atividades síncronas e assíncronas, Então, onde há interação com o aluno e onde não há interação com o aluno. Então, em alguns momentos, os professores postam as atividades e os alunos fazem e devolvem essas atividades. Em determinados momentos, os professores tiram as dúvidas desses alunos. E para os alunos que não têm acesso à internet, todos têm material impresso. Então, os pais, as escolas continuam abertas, ou continuaram abertas, com gestores trabalhando em rodízio,
mas eles continuaram aberta, a escola continua aberta e assim, encaminhando as atividades. Os pais poderiam ir às escolas e buscar material impresso para aqueles que não tiveram acesso às atividades por meio da internet, né? Então nós temos aí uma atividade parcial, né, em atendimento parcial e mantendo um isolamento. Agora a retomada requer uma nova adaptação, uma nova condição para essa questão escolar, né? Nós estamos com quais são as dificuldades que a cidade hoje enfrenta nessa questão de adaptação, secretária? Nós estamos preparando as escolas com toda a sinalização de locais que não podem ser utilizados, né? O acesso das crianças não podem, que elas não podem usar. E assim, a dificuldade, eu vejo alguns pontos na cidade têm problema de internet, né? Algumas escolas têm problema de internet e a gente está providenciando isto, né? Assim, a secretaria responsável está dando o suporte necessário para a gente poder trabalhar essa retomada. Ou seja, uma condição de tecnologia, né? A internet também não é problema só nas escolas, né? O município sofre com uma deficiência na rede de fibra óptica, né? Em atendimento de rede de fibra óptica. Embora algumas empresas façam atendimento, mas a cidade não tem uma cobertura de 100%, né? Isso dificulta bastante esse serviço, deixa muito a desejar. Secretária, há um tripé. Alunos, professores e os pais, né? A necessidade do corpo docente estar vacinado completamente para o atendimento. A necessidade dos pais, muitos deles, por trabalharem, têm uma necessidade de deixar os filhos na escola. A escola acabou fazendo parte da rotina das famílias. E as necessidades maior, que é a da criança, em receber toda a estrutura, toda a educação, né? É uma situação em que a pandemia requer uma outra visão. Como atender essas necessidades, principalmente a da criança, num momento como esse? Foi o maior desafio, né? Porque, num primeiro momento, assim, vamos preservar a vida, porque a gente não pode falar em aprendizado, a gente não pode falar em vai para a série posterior, como vai ser o ano que vem, quando ela estiver aprendendo, se a gente não preservar a vida hoje. Então, naquele momento, assim, foi a prioridade zero era a preservação da vida, por isso as escolas fechadas totalmente. Vamos retomando aos poucos, vamos retomar aos poucos ainda, nós vamos iniciar dia 9, próximo agora de agosto, as atividades com os professores nas escolas, porque no decorrer desses anos, deste ano especificamente, alguns professores não tiveram contato com a escola, pode eventualmente ter sido removido, ter ido para outra unidade escolar, e como a escola permaneceu com atividade remota, o professor não retomou. Então, há essa necessidade do professor estar na escola, se apropriar da escola, se apropriar da sala, do seu espaço. E esse espaço vai ser de 9 a 13 de agosto, né? A semana que vem ele vai estar nesse espaço escolar. Então, essa primeira semana não tem atividade com os alunos. A primeira semana é uma atividade com o corpo docente, eu digo presencialmente, com o corpo docente. Nesta primeira semana, os alunos continuarão em casa com as atividades impressas ou postadas pelo professor. Então, vai ter aula, vamos dizer assim, a aula vai existir. Existe atividade virtual nesse caso, sim. Isso, mas o professor estará numa carga reduzida, já que ele também vai dar atenção àquele aluno que está em casa, ele vai estar numa carga reduzida na escola, se apropriando do ambiente. Na semana de 16 a 20 de agosto, aí voltarão 35% das escolas, quer dizer, do alunado das escolas, e que não necessite de movimentação de ônibus, né? Então, o aluno do bairro, o aluno que não dependa do transporte escolar, para a gente ir evitando essa movimentação mesmo, porque a cepa está aí, a pandemia não acabou, né? Sim. Nós estamos tentando retomar
e retomar com o máximo de segurança possível, mas a pandemia ela existe, é um fato. Em relação aos professores, você falou aí, vacinados e tal. Os professores acima de 47 anos foram vacinados com primeira e segunda dose em abril, e foram vacinados pela Coronavac. Posteriormente, abriu-se para os que têm comorbidade e para os abaixo de 47 anos, os profissionais da educação. A pessoa que trabalha na limpeza da escola, ela tem 20 anos, por exemplo, mas ela pode se vacinar lá em maio, junho. Então, a segunda dose da vacina, que tomou a AstraZeneca, por exemplo, está vacinando agora, neste momento, a segunda dose, até finalzinho de agosto e comecinho de setembro. A primeira semana de setembro nós vamos estar com as pessoas tomando a segunda dose da vacina. O nosso cronograma de retorno vai com o aluno a partir do dia 16 e se prolonga até setembro, quando nós estaremos com 100% do alunado na escola. Se Deus quiser, se tudo correr bem, que não venha nova terceira onda, quarta onda ou cepa, enfim. Nós fizemos um cronograma de forma que os alunos vão aumentar, a quantidade de alunos dentro da escola vai aumentar e com o passar do mês, de agosto até setembro. Nós estamos falando da ordem de quase 6 mil alunos, em torno de 35% da rede. 6 mil alunos retomando as atividades. Isso quer dizer que desde a creche ao 9º ano, essa retomada vai ser feita? Vai ser feita, mas vai ser feita gradual, né? Então, escolas... nós fizemos escolas do grupo A, B e C. Deixa eu pegar aqui um. Por exemplo, escolas do grupo A, Escola Acre, Ana Luísa, Araci, Celita, essas escolas são creche, né? Essas são algumas, né? Escolas do grupo B, Almerinda, Amapá, Amazonas, Ana Luísa. Escolas do grupo C, por exemplo, Anchieta, Ceará, Dom Pedro. E escolas do grupo D, Princesa Isabel, Rui Barbosa, Pernambuco. Então, assim, nós dividimos por grupos e vamos inserindo aos poucos, de acordo com o nosso cronograma. Tá? Essas escolas que começam já, são as primeiras escolas que começam a receber os alunos, as crianças. Isso. As escolas do grupo B, C e D começam... Então, B, a creche vai ser posteriormente, né? Sim. Então, começa na primeira semana B, grupo B, C e D. Então, as creches infantil, ficam para o segundo momento. Um pouquinho do fundamental, um pouquinho do fundamental 2. Começando por essa questão da creche, secretária, a gente sabe que a creche, a criança, ela tem uma necessidade de contato, né? As atividades lúdicas e tudo isso levam o contato. E a formação da criança passa por essa questão do convívio, do contato, de dividir o espaço, né? Da percepção de espaço. Como fazer isso no momento em que não é indicado essa proximidade? Exato. Esse eu acho que foi um dos maiores desafios, né? Porque você tem lá uma criança de 8 meses, por exemplo, a criança chora, a criança precisa de carinho, de colo, de afeto. E como é que você vai fazer isso, né? Se não pode. Então, esse grupo vai acabar fazendo, a professora que lá está, ela vai acabar pegando na criança, tocando e tal, mas como elas vão começar lá, mais para frente, um pouquinho, né? Então, a professora vai estar vacinada, o pessoal todo que está ali vai estar vacinado e paramentado, né? Os EPIs estão entregues nas escolas. Então, assim, com todo o cuidado possível. Mas a gente tem sempre que pensar no afeto, né? No carinho. Eu acho que a pandemia veio muito também para ensinar essa questão de olhar para o outro. Se a gente conseguir ter aprendido a olhar para o outro, a respeitar o outro, a respeitar os sentimentos, a respeitar as pessoas, independentemente do cargo, né?
Não estou falando em respeito hierárquico aqui, eu estou falando em respeito pelo ser humano. Pela vida, né? Pelo ser humano. Pela vida, né? Pela vida. Então, se a gente conseguiu aprender isso, já valeu, hein? Já tá valendo. Já é uma mudança e tanto, né? Já é uma grande mudança. Essa questão de respeitar o próximo e respeitar a vida. Nós temos o professor, nós temos o aluno, nós temos a necessidade, mas nós temos a pandemia. E é óbvio, existem as leis. Há um decreto estadual que retomou as atividades e o município acaba também tendo que seguir essas ações e retomar as suas atividades, dentro de um condicionamento em que tem muita coisa sendo adaptada. A questão do transporte, a questão de merendas, o próprio corpo é docente, né? Essa preparação toda, a vacinação. Quer dizer, é muita coisa em um espaço curto de tempo para se programar, secretária. A mudança da questão da merenda escolar, que o aluno retirava o kit, agora uma parte dos alunos vão receber a merenda na escola, a outra parte vai continuar recebendo o kit. Quer dizer, todas essas adaptações, como estão sendo preparadas? Isso. É exatamente isso. O aluno que está na escola, ele vai receber a merenda, né? E o aluno que está em casa, ele vai receber o kit. Neste primeiro momento, então até setembro, pelo menos, nós vamos ficar nessa duplicidade aí de atendimento, né? Fora isso, nós vamos abrir também para a criança que, de repente, não está lá nos 35%, ela está em casa, mas ela quer almoçar. Então, na escola, foi encaminhado para os pais um termo de compromisso e a opção, se ele quer que a criança vá se alimentar na escola. Porque nós sabemos também que, de todo esse contexto social que a pandemia trouxe, né? Muitas pessoas com muita dificuldade financeira e a alimentação também afetou bastante a vida das famílias, né? Nesse primeiro momento, apenas as crianças que conseguem chegar à escola sem depender do transporte fornecido pela municipalidade, o transporte dos estudantes. A partir de que momento começam a ser transportados esses outros alunos? No dia 23 de agosto, já começam a ser transportados. Tá? Então, assim, foi uma semana para o professor se ambientalizar, a segunda semana para receber os alunos que estão ali no bairro próximos e que conseguem chegar sem transporte. Na terceira semana, já entra o transporte na vida do estudante. E como vai ser feito esse transporte, secretária? Essa questão da distanciamento, do número de alunos por ônibus, como está sendo programado isso? Também, dentro dos 35%, continua vai a mesma porcentagem. Fileira sim, fileira não, enfim, tem lá os bancos que não podem ser utilizados, monitora do ônibus vai estar aferindo a temperatura na entrada do ônibus para não transportar a criança com febre, por exemplo, né? A criança vai chegar na escola com febre. Não, ela não vai chegar com febre. Se ela tiver febre na escola, aí vai ter um protocolo de atendimento a essa criança na escola, mas ela não vai para a escola com febre. Uma situação, secretária, nós temos aí os ônibus, geralmente 42, 44 lugares, né? Isso transportando num período de normalidade. Com essa questão de isolamento de locais no ônibus, o número de alunos transportados por ônibus reduziu. Consequentemente, o número de partidas de ônibus tem que aumentar. E aumentando esse número, aumenta também o custo. Quer dizer, há uma situação orçamentária também para isso? Vocês estão prevendo toda essa situação? Foi previsto tudo isso, né? Na verdade, assim, a gente vai por linha, né? Existe um custo por linha. Então, enfim, mas é um custo que a gente precisa ter, né? Não tem como fugir dele. A questão financeira é importante, lógico, né? É importante, mas a gente precisa preservar a vida, então não dá para eu colocar aí 44, cabe 50, vamos pôr 50. Não dá para pôr, neste momento, não dá para fazer isso. Eu diria que Cubatão foi um dos municípios que mais demorou, aqui da Baixada, que mais demorou para a retomada presencial. E por conta, não é porque a gente é mais lento para resolver as coisas, não, é porque a gente
optou por tomar todas as medidas possíveis de proteção. Então, assim, o plano de retomada foi feito a várias mãos, né? A saúde, a vigilância sanitária, junto, e, enfim, o comitê, tudo foi pensado ponto a ponto, para a gente poder errar menos, né? Porque não existia um caderninho lá de pandemia. Como fazer na pandemia? Nós não tínhamos histórico de pandemia, né? E a gente foi aprendendo e a gente foi vendo como se movimentava, como a coisa acontecia no município, o que a gente podia fazer para proteger a nossa população, os nossos alunos, a população escolar, enfim. Como você bem citou, chega num determinado momento, a gente tem legislação a cumprir, enfim. Então, a gente tem que andar para frente, né? A gente tem que caminhar, a vida precisa ser retomada. Até porque a gente sabe também que a falta que a escola faz é muito grande. As crianças têm um convívio social na escola, as crianças brincam na escola, as crianças... Quer dizer, não só o aprendizado, né? Não só ensinar a ler, a escrever, enfim, o conteúdo. Existem outras coisas por trás que a escola propicia também. Levando em consideração o que a senhora falou, uma grande lição, né? Com a ausência, a pandemia nos forçou a isso, estamos dando verdadeira dimensão e valor à educação. O quanto é fundamental no dia a dia das famílias, seja pelo ensino, seja pela forma de acolhimento, o quanto é importante esse sistema educacional público na vida das famílias do município. Sem dúvida, fica aí a lição e o aprendizado para essa condição, né? A duras penas, pela dor, percebendo aí o valor que tem a escola pública. Mas, secretária, pegando a situação do ônibus e levando a mesma para a sala de aula. Há uma adequação também na sala de aula de espaços e vai-se poder ter os 100% dos alunos dentro do espaço normal de aulas, ou se prevê um revezamento, ou já se fez um cálculo, ou seja, quando chegar na totalidade do retorno, há espaço com distanciamento para todos os alunos? Quando nós fizemos o ano passado a atribuição de aulas, a gente já fez, aliás, é uma prática da SEDUC, o distanciamento de 1,5 m. Então, por exemplo, as nossas salas de aulas, nós temos salas que comportam 50 alunos, por exemplo. Espaço físico poderiam estar 50 alunos. Quantos estão matriculados? 20 ou 25 alunos. E aí, frequentando neste momento, né, estão todos em casa, mas frequentando 20 ou 25 alunos, a gente tem um espaço aí, um distanciamento que garante a permanência dessas crianças na sala de aula. Então, as nossas salas não são abarrotadas, independentemente da pandemia, né? Eu sou professora, todos sabem, né? E lá dos anos 70, eu comecei em 77 a dar aulas, e nos anos 80, eu dava aula no magistério para alunas, futuras professoras, né? E tempos atrás eu estava conversando com uma, hoje colega, na época era minha aluna, e ela disse assim: Márcia, você dava aula para... Estamos com os problemas técnicos aqui, com a internet, mas já retornando a conexão. Perdão, secretária, nós tivemos uma interrupção na transmissão. Por favor, retomando o raciocínio, vamos tentar aqui, a gente ver se consegue. Ok? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ótimo. E nós tivemos uma interrupção no momento em que a senhora falava que conversava com uma ex-aluna que então era companheira de trabalho agora. Sim, isso. E ela dizia que eu dava aula na sala dela e eles eram 54 meninas, eram 54 alunas e eu 55 mulheres, né? Então, comigo, 55 mulheres na sala de aula. E era uma sala de aula ampla, né? Eram as salas do Afonso Schmidt, aquele
prédio da frente ali, que é uma sala ampla realmente, mas eram 55 pessoas dentro da sala. As nossas salas da prefeitura, mesmo o Lorena, por exemplo, que é uma escola enorme, que foi construída há anos atrás, com muito espaço, não tem 50 alunos. Nenhuma das nossas escolas tem 50 alunos. Nós temos espaço, em algumas escolas, espaço para 50 alunos matriculados. Mas ainda assim, nós sempre colocamos bem menos, 25, 20, 25 alunos por aí. Algumas 30. No Fundamental 2, tem casos de 30 alunos. Então, mesmo retomando agora da pandemia, nós não teremos problema de aglomeração, né? Eles terão espaço na sala de aula, e quando a gente fala em espaço na escola, não necessariamente na sala de aula, né? Não vai impedir que vá para a quadra, não vai impedir que vá para algum espaço aberto que eles possam estar desenvolvendo atividade. Não pode voltar à vida antes da pandemia, né? Como era antes da pandemia, isso realmente não vai. No momento não temos essa possibilidade. Secretária, o acesso do aluno à escola. Todos têm que ter a pressão aferida. Nós estamos falando aí de entrada de um número grande de temperatura, alunos. Não a pressão. Perdão, a temperatura. Todos precisam ter a temperatura aferida. Só que não tem... tecnicamente, o horário de entrada é um horário curto e se presume que vai se ter uma fila. Afinal de contas, são muitos alunos entrando, apesar de 30%, mas são 6 mil. No mínimo, a escola vai ter uma dificuldade na entrada. Não, nem tanto, porque assim, por exemplo, nós temos escolas que têm 120 alunos. 120 alunos, 30% disso, 30 e poucos, 40 e poucos, quer dizer, alunos. 50 alunos. Quando você fala em 6 mil, você fala de uma rede como um todo, né? Uma rede de 16 mil alunos, ok. Mas esses 16 mil não estão em um local só. Então, vai ter condição de fazer, sim, de aferir, até porque, nesse primeiro momento, as escolas estão... Nós fizemos um plano, a SEDUC fez um plano de retomadas das aulas para a rede. Então, todos deverão seguir o mesmo padrão, as mesmas orientações. Porém, cada escola fez o seu plano de retomada de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, a escola Luci Montoro, a creche aí, né, pertinho do Paço, sim, ela tem uma realidade completamente diferente da escola Lorena, né? Então, não cabe um plano do Lorena para o Luci Montoro e vice-versa. Então, cada escola fez o seu plano de retomada de acordo com as suas condições e de acordo com as suas necessidades. Então, tem escola que, por exemplo, escalonou... vai entrar uma turma 5 minutos de diferença da outra, 10 minutos de diferença da outra, enfim, cada uma de acordo com as suas necessidades foi escalonando para organizar os horários das escolas, para organizar o acolhimento aos nossos alunos. Eu tenho certeza que vai dar certo, sabe? Primeiro porque eu confio muito nos nossos gestores, eu confio muito nos nossos professores. Os nossos professores tiraram literalmente leite de pedra. Eles fizeram trabalhos belíssimos. Nós temos o canal do YouTube, SEDUC Cubatão, qualquer um pode ter acesso e ver as maravilhas que foram feitas no decorrer desse tempo. A creche Pucciarelli, se você tiver oportunidade, os professores pintando, desenhando, acolhendo, maravilhoso, trabalho maravilhoso. Foi feito um vídeo institucional, foi gravado em uma das escolas, o Jaime SESI, e nós pedimos a SECOM para fazer em outras escolas também, para estar motivando e servindo até olha, que bom que está sendo feito assim. E eu digo com muita tranquilidade, eu tenho certeza que os nossos professores, que os nossos gestores farão o melhor, porque eles têm competência técnica para isso, eles têm engajamento para isso, eles têm vontade de fazer, e eu tenho certeza que vai ser a retomada com tranquilidade. Todos nós estamos ansiosos, todos nós estamos... como é o nascimento do primeiro filho, né? A gente nunca sabe como vai ser o parto, como vai ser não sei o quê.
mas fazendo com cautela, fazendo o pré-natal direitinho, Sim, então sim. a probabilidade de dar certo é muito grande. Falando E nessa eu tenho questão certeza que que envolve a saúde, né, nós sabemos que alguns professores têm comorbidade, alguns foram vacinados, outros estão em algumas situações. Nós temos a questão que envolve depressão, todo o sistema, essa questão emocional que envolve. Hoje a SEDUC pode contar com 100% do corpo docente nesse início nessa retomada das atividades presenciais, ou está se observando aí que de repente vai ser uma necessidade e há uma baixa dentro desse staff dos professores? já teve baixa, né? Porque já teve pessoas que ficaram doentes, já teve inclusive falecimentos de professores, mas a gente está se preparando para suprir toda a falta desses professores, né? Então, assim, a gente sabe que vai ter baixa, sim. Até porque professor que está hoje trabalhando com comorbidade em casa, se retornarem, não, alguns não poderão continuar trabalhando. Mas a gente está se preparando para isso também. Há possibilidade de escolha do aluno para permanecer no remoto também? Ou ele é obrigado a estar no presencial, ou ele pode ter a escolha de permanecer no remoto, de acordo com a necessidade dos pais? Ele pode permanecer no remoto se a família assim o desejar. Foi para a escola, foi mandado para a escola para que as escolas entrassem em contato com os pais, deles assinarem um termo de responsabilidade e de adesão. Então, se o pai optar por não levar a criança, existe amparo na lei que diz que até o final de 2021 ele pode fazer um atendimento remoto. Perfeito, secretário. Em relação às crianças que têm a condição de estar nesse início da retomada, esses 35%, os pais, vai caber aos pais essa entendimento, eu posso levar meu filho para a escola, ele não vai de ônibus, ou a SEDUC vai entrar em contato com as famílias, vai fazer uma triagem e vai dar condição, olha, este pode ir agora, este não pode ir, porque vai ser deixado a critério dos pais, para que eles possam ter esse entendimento de levar o filho ou não nessa retomada, agora nesse início, dentro desses 35%? Não, na verdade a gente orientou para que as escolas orientassem que fosse esses 35% primeiros fossem aqueles alunos que não tiveram acesso à internet ou que tiverem maior dificuldade. Então, retomam os que efetivamente têm maiores necessidades e, paulatinamente, os outros. É claro que se a criança teve internet, teve todas as condições, mas ainda assim os pais optarem por retornar, ela não vai ser impedida de entrar na escola. Né? Mas a gente está tentando buscar o entendimento de que todos possam ter oportunidade de retornar, especialmente os que tiveram maior dificuldade, para que eles tenham melhor condição de atendimento agora. Bom, mas a Lembra que retomada dos. Sim. eu falei lá atrás na questão do olhar para o outro. A retomada também é um momento de olhar para o outro. E a retomada completa também não está se esperando um prazo muito longo. Ainda dentro do mês de agosto se tem essa retomada de 100%. Setembro. Setembro, ou seja, 100% setembro. setembro. Vai paulatinamente, até, porque vai de 35, depois 50, depois 100. Então, espera-se que em setembro estejamos com a escola com 100%. E aí, porque é o prazo também que todos os professores estarão vacinados, passados 14 dias, enfim, com todas as condições de De, todas não, as condições que nós podemos oferecer segurança, né? Porque, na verdade, hoje está comprovado, eu já vi vários casos de pessoas que, olha, tiveram Covid 2 vezes, por exemplo, e gente que estava vacinado, sim, e né? comprovado Coronavac, clinicamente, ou né? seja, fez os exames e Isso, está comprovado. Secretária, isso. dentro dessa nova formatação, é lógico, a gente percebe que a preocupação é manter o corpo docente seguro, as crianças seguras, as famílias seguras e retomar o ensino, né? Que
que é fundamental. Essa geração acaba podendo sofrer prejuízos nessa condição se seguirmos aí mais um ano com dificuldades. A gente sabe que, apesar de todo o esforço, não se estava estruturado para o ensino à distância, né? Para essa condição. E aí essa estruturação veio no decorrer, aprendendo com as falhas do dia a dia e com o tempo curto que se tinha. Em relação ao período, ao ano letivo, há prejuízo ao ano letivo, as aulas começam retomadas agora, se mantém o calendário do ano letivo, há uma preocupação com o recesso escolar, há uma preocupação agora com as férias de final de ano, vai se mudar o calendário, vai se suprimir alguma coisa? Tem essa possibilidade? Não, o calendário escolar, nós estamos cumprindo rigorosamente o calendário escolar. Teve o recesso, porque as aulas estão acontecendo. O que nós estamos fazendo de novo, de novidade, é vir para o presencial, que até então estava totalmente no online, no remoto, né? Então, estamos vindo para o presencial. Lembro que lá no início do programa nós falamos, na semana do dia 9 ao dia 13, os professores estarão na escola fazendo ambientação, papapá. Mas as aulas estarão acontecendo. Por quê? Porque as aulas serão enviadas, né, da forma como tem acontecido no remoto. Então, elas não estarão tendo interação com o professor naquela semana, mas elas estarão fazendo as atividades que foram propostas. Então, quanto a dia letivo, não há prejuízo. O dia letivo está assegurado. O calendário segue normalmente, a previsão de terminar em dezembro, janeiro, férias do professor e vida nova, ano novo em 2022, se Deus quiser. Secretária, um último questionamento em relação às crianças com necessidades especiais. Os cuidadores, os professores que acompanhavam essas crianças dentro de um contraturno, dentro de uma sala de aula, que não é a dele, mas ele estava lá prestando esse serviço. Isso é retomado agora nesse momento também? Isso vai retomado futuramente? Há uma previsão disso, não? É retomado agora também, paulatinamente. A Escola Princesa Isabel, que é a escola exclusiva, né, só atende as crianças especiais, ela voltará em setembro. Ela está lá naquele grupo D que eu falei lá atrás. Ela será uma das últimas escolas a retornar. As crianças que estão incluídas nas escolas da rede, as que precisarem de atendimento com o profissional de apoio, no caso, elas terão um profissional de apoio. Então, também assim, tudo paulatinamente. Vão retomando as crianças. Alguns pais já se manifestaram dizendo que seus filhos não voltarão neste momento. Outros dizem que voltarão, até porque tem necessidade para poder trabalhar e tal. Então, assim, a gente vai atendendo as crianças de acordo com as necessidades e a gente vai se preparando para receber cada vez melhor. Há uma necessidade muito grande agora de uma interação, de uma proximidade, de uma construção aí entre todo o corpo docente, entre a direção e os pais, para que essa retomada seja feita da melhor forma possível, com o melhor entendimento. Há uma necessidade de uma ajuda mútua nesse caso, porque são N as situações que estão envolvidas nisso. O recreio, as crianças vão estar confraternizando no recreio, vão estar dividindo o mesmo espaço, os pais vão estar se aglomerando na porta da escola para pegar seus filhos, as crianças vão tomar os cuidados, os pais vão tomar os cuidados, porque não é só uma questão do meu filho ser contaminado, é uma questão de eu contaminar o meu filho e o meu filho contaminar outras pessoas também, né? A gente sempre se olha no papel de vítima, mas também é o papel do algoz. O papel daquele que você tem que se prevenir para que o outro também não seja exposto. Toda essa dificuldade, todo esse novo momento, ele traz essa proximidade, essa interação. Há uma sinalização para essa proximidade, diretora? Há uma forma de contato maior, há uma conscientização maior dentro desse tripé, direção, professores, pais? Exato. No nosso plano de retomada, inclusive, está lá a orientação em relação às famílias.
Então, manter o diálogo da parceria com a escola, manter os contatos e os dados atualizados, informar a escola quando houver qualquer membro da família, então o pai eventualmente está com Covid, avisar a escola, porque a criança seria contactante, conversar com a criança sobre as modificações da rotina, né, e preparar, enfim, várias situações foram colocadas, né? Então tem um roteiro para que as escolas desenvolvam isso com as suas comunidades. Tem escola que o acompanhamento da família com a escola e essa interação é bastante grande, né? Então a gente percebe que a comunidade escolar, que os pais estão lá junto com os gestores, com os professores e tal. Tem escola que não tem tanto essa interação. E a orientação da SEDUC é que tenha essa interação, que passe essa informação, que acolha esse pai, que informe esse pai, porque ele também é um multiplicador. Ele também vai fazer a orientação no bairro dele, porque uma mãe bem orientada na escola, ela orienta a vizinha, que eventualmente não tenha filho naquela escola, mas que pode orientar, e é o cuidar de todos, né? Cuidar de nós mesmos para que a gente possa cuidar do outro. Perfeito. Secretário, um último questionamento. Há um percentual, 35%, voltando às atividades agora, e há um percentual que permanece nas atividades remotas. Vai mudar alguma coisa ou se mantém da forma que está sendo feito ainda hoje? Não se altera nada. As aulas remotas permanecem do jeito que estão. As aulas remotas permanecem, sim. Mas, assim, nós fizemos um cronograma de retorno presencial. Que deve terminar em setembro. A nossa proposta é, a cada semana, vamos avaliar o que deu certo aqui, o que não deu. A previsão de, por exemplo, na semana de 8 de setembro, passar para 50% das crianças. Se tiver tudo ok, ótimo, a gente passa para 50%. Se não tiver, a gente mantém os 35%. Assim como na semana de 30 de agosto, que a previsão é de 35%, se tiver tudo ok, a gente pode eventualmente passar para 50% e atender as crianças. Ou seja, vai depender de como aquela situação vai estar posta. Né? Então, acompanhamento diariamente semanal, daquilo que está sendo feito. Diariamente, isso. Vai ter um acompanhamento diário e no final de cada semana, como é que foi, como é que não foi, aquela avaliação para ver se vai seguir o cronograma ou não. O cronograma, ele existe para ser seguido, porém, ele é para ser avaliado e mudança de rota toda vez que precisar. A gente não tem medo de errar, a gente tem medo de continuar errando. Maravilha, então, ou seja... vamos fazer o melhor possível para errar o menos possível. Maravilha, a preocupação em estar fazendo não uma determinação, e sim uma adequação ao momento que se fizer necessário. Aprender dia a dia para se ter o melhor para o aluno, para a escola e, lógico, para a comunidade como um todo. Secretária, alguma colocação que a senhora queira fazer, alguma colocação a mais, algum ponto que não abordamos nesse nosso bate-papo? Não, eu queria, na verdade, agradecer aos nossos professores, agradecer à nossa equipe gestora, que, sim, com muito empenho, com muita dedicação, fez acontecer. Eu fico muito triste quando alguém fala mal de professor, né? Professor não trabalha, professor isso, professor aquilo. Eu fico muito triste, porque nós sabemos que os nossos professores, que os nossos gestores fizeram o melhor. Tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. E eu quero muito agradecer. Este momento, para mim, em relação às escolas, em relação aos diretores de escola, aos professores, é de agradecimento. E dizer que nós estamos juntos, sim. Que a SEDUC está junto, orientando, compartilhando, na pior das hipóteses, dividindo as angústias, né? Porque a pandemia é nova para todo mundo. Então, a gente tem angústia, assim, quanto os professores, quanto os pais, nós somos todos iguais, né? Nós somos seres humanos aí, cheios de dúvidas. Então,
o meu recado final aí seria para isso: agradecimento. Perfeito, secretário. Aproveito e agradeço a sua disponibilidade, estar aqui online conosco, participando, agradecendo a sua contribuição. Lógico, torcendo para que as angústias sejam sempre em número menor e as conquistas se tornem muito maiores. E ao final de tudo isso, o aprendizado tenha valido a pena e nos tornamos seres melhores, com certeza. Grande abraço, secretário, e muito obrigado por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E assim encerramos mais este programa, desejando a você um excelente final de noite, se estiver ouvindo agora à noite, ou se estiver na reprise, um dia maravilhoso ou uma tarde espetacular. Desejando aí você tudo de bom, retomada a partir da segunda-feira, no dia 8, para o corpo docente e paulatinamente 9. aí na sequência, 9, e aí paulatinamente aí na sequência a retomada para os alunos. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.